Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro Empreendedora Visa e Sicredi. Estamos muito felizes em abrir este projeto nessa data, 19 de novembro, um dia muito importante, tanto para nós mulheres, como para o mundo dos negócios, pois hoje comemoramos o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Esta homenagem foi lançada pela ONU com o intuito de incentivar e valorizar as mulheres inspiradoras que fazem acontecer, independente do seu poder aquisitivo ou sua história de vida. E para nós do Sicredi, este é um tema muito importante. E por que ele é importante? Porque ele é aderente aos princípios do cooperativismo, alinhado aos valores sistêmicos e à nossa missão. Também faz muito sentido com o propósito inspiracional presente nos pilares do nosso planejamento estratégico, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. Para nós, o Encontro Empreendedora Visa e Sicredi é um projeto muito especial, em que desejamos acolher, levar informação, contribuir com o autoconhecimento e desenvolvimento da mulher, inspirando e fortalecendo o seu empreendedorismo. São encontros de negócio, sim, mas principalmente são encontros de pessoas, pois nós, Sicredi, somos uma instituição feita de pessoas para pessoas. Então, este momento é de compartilharmos ideias, boas práticas, dicas e resultados. Para o encontro de hoje, nós convidamos duas mulheres incríveis, empreendedoras e com trajetórias muito inspiradoras. A Nina Silva e a Márcia Piatti. A Nina é fundadora do movimento Black Money. Está na lista das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo e com menos de 40 anos. A Márcia a Márcia assumiu de forma inesperada a fazenda da família, a propriedade Piatti, em Céu Azul, no oeste do Paraná. Ela não tinha nenhum conhecimento do agronegócio e, mesmo assim, aumentou seu potencial de produção em 40%, o que trouxe reconhecimento e diversos prêmios locais e nacionais. E para mediar essa nós convidamos a Renata Simões, jornalista do programa Metrópolis da TV Cultura. Nina, Márcia e Renata, é um prazer tê-las conosco. E a cada um de vocês que nos brinda com a presença, o nosso muito obrigada. Renata, agora é contigo. Você aqui, ô mulher inspiradora, presidente da Sicredi, mais Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, dando voz a tantas outras. Obrigada a todos do Sicredi, da Visa, obrigada a Nina e nossas convidadas. É muito bom mediar uma conversa como essa. Um presente. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Empreendedorismo Feminino, pessoal. Hoje a nossa proposta é um bate-papo descontraído, uma conversa, nada de apresentações formais. A ideia é compartilhar histórias de vida, de pessoas, suas marcas e seus negócios. Com a gente estão duas intérpretes de Libras, mulheres, garantindo a acessibilidade total do também, a Thalita Passos e Carol Cominho. E para aquecer, eu vou falar algumas palavras, coisa rápida, introduzindo as nossas convidadas. A gente começa pela Márcia Piatti, que é formada em matemática e nunca se viu trabalhando em uma fazenda. Agora a vida se encarregou com a perda do pai, ela assumiu junto com a mãe, né? Ela tinha 27 anos. E não foi fácil, mas em pouco mais de 12 anos, essas mulheres poderosas inovaram e ampliaram a produção de milho, soja e trigo. Bem-vinda, Márcia. Estou vendo que você está aqui na janelinha do lado. Dá um oi, pessoal, que dá que eu chamo para conversar aqui. Oi, Renata. Oi, pessoal. Márcia, é um prazer estar aqui com obrigada. vocês nesse momento. Muito obrigada. A Márcia também participa de comitês, associações e grupos de mulheres do agro.
é pé no chão, mas com uma capacidade imensa de sonhar e realizar. E a nossa outra convidada, Nina Silva, Nina conhecida Forbes, uma das 20 mais boas do Brasil. Olha que coisa incrível, no ano passado foi isso. E contando um pouco do seu background, a Nina foi executiva de TI. Ela começou atuando para grandes grupos no Brasil e no exterior por 2 décadas. Isso começou o próprio negócio, a plataforma Money, nada para a comunidade negra. A Nina também é escritora, palestrante, antenada, do bem, enfim, uma mulher que sempre brigou pelas suas oportunidades e muito. Então, Nina, bem-vinda, boa tarde e conta pra gente como começou. Oi, Renata, boa tarde. Agradeço imensamente essa oportunidade de trocar uma ideia, uma bola aqui com vocês, conhecer a história da Márcia, que já estou encantada em poder trocar aí essa 1 horinha de bate-papo e pegar dicas também com ela e com você sobre como engajar e acelerar ainda mais o meu negócio. Bom, para me apresentar, você já falou bastante coisa aí, e principalmente a parte bonita, né? Mas a gente precisa também falar do caminho, da trajetória. Então, eu trabalho há 20 anos na área de tecnologia. Sim, hoje sou empresária, tenho a minha própria empresa na área de alavancando outros empreendedores negros e negras, mas a intenção é também continuar dentro da área de tecnologia e trazer essa experiência que eu adquiri em grandes multinacionais para negócios, para pequenos negócios, né? Então, nós do Movimento Black Money, nós apoiamos o empreendedorismo negro, dando aí oportunidades para que as pessoas consigam alavancar seus negócios, aumentem as suas redes de relacionamento e, principalmente, consigam entender como que numa era digital é importante a digitalização e a possibilidade de gerar negócios de impacto positivo na sociedade. Eu comecei na área de tecnologia, sem saber o que era tecnologia, não tenho mentores, mentoras, não tive isso. Naquela época também não era comum a gente falar sobre essas questões, a necessidade de você, enquanto intraempreendedora ou empreendedora, você ter referências, você ter espelhos. Eu não tinha esse acesso porque eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe, eles não têm nem o 2º grau completo, então a minha irmã foi a primeira pessoa da família a terminar a graduação e eu a seguir, né, os passos dela. Então, quando a gente adentra espaços, a Márcia deve falar também sobre a questão no agronegócio, né, a mulher no agronegócio, eu na área de tecnologia e também na área de finanças, olhar para o lado e não ver outras mulheres, muitas das vezes não é apenas a questão do espelho, é também a questão de como nós conseguimos alavancar oportunidades umas para as outras. Eu comecei como consultora num sistema específico, me especializei, tirei certificações internacionais, mas a todo momento eu era lembrada que aquele lugar onde eu estava não deveria ser o meu lugar. Eu era lembrada que, por ser uma pessoa negra, eu não deveria estar comandando, chefiando times de mais de 60 pessoas, em sua maioria homens, né, e homens brancos. Por ser mulher, eu olhava para o lado e não via outras gestoras, outras pessoas que estavam ali enquanto liderança, pensando o negócio de uma maneira diversa, né? Que o ganho está aí. Mas eu acredito que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão de ganhos com a diversidade e a possibilidade de termos lideranças femininas e lideranças diversas em todas as empresas. Muito obrigada, Nina. É muito importante ouvir uma boa, né? Como a gente na abertura saboreada, todo mundo tem história, tem essa trajetória, quem constrói essa história, e com ela a gente consegue, inclusive, olhar para o futuro, criar novas oportunidades, e essa capacidade de transformar desafios em oportunidades também, de enfrentar a vida com paixão e otimismo, que eu já sei. A gente agradece você compartilhar com a gente. Agora, quem também é uma otimista, confesso, já ouvi falar, é uma pessoa também bem para
que sempre agradece pela casa, pela família, pela oportunidade de ter comida na mesa, ainda mais nesse momento, é a Márcia. Agora, voltando 12 anos no passado, nem sempre foi assim, né, Márcia? Compartilha com a gente como foi o seu começo na fazenda. Para conseguir entender o contexto, eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? A minha família, ela é de produtores rurais. Meus avós, eles eram pequenos produtores lá no interior de Santa Catarina. E eles vieram para o oeste do Paraná atrás de uma condição melhor. E assim, meu pai e minha mãe também continuaram na área da produção rural e construíram sua propriedade aqui no oeste do Paraná. E a cultura nessa região, e principalmente na área agrícola, é que os filhos homens naturalmente sigam os passos do pai e sejam a sucessão. Na minha família, meu pai e minha mãe tiveram 4 meninas. Eu sou a primogênita. Então, assim, a gente viveu, gente, num meio machista mesmo, de piadas, de comentários, né, rudes, envolvendo a mulher. E meu próprio pai não via uma das filhas como sua sucessora dentro da nossa propriedade. Então, nós seguimos nosso rumo. Estudamos, né, fizemos faculdade, eu me formei em matemática, atuei na área como professora. Cada uma foi seguindo o seu horizonte, construindo o seu caminho fora da propriedade. Em 2008, meu pai foi vítima de um homicídio. E a gente perdeu ele, ele tinha apenas 54 anos. Então, foi um momento muito difícil. A nossa família perdeu o pai, o chefe da família. A nossa propriedade perdeu o gestor, o gerente, o operário principal das máquinas, porque era uma média propriedade, então, que foi construída pouco a pouco. Então, era meu pai que trabalhava com as máquinas. Tinha, sim, funcionários, colaboradores, auxiliares, mas ele era a peça fundamental de tudo. Então, a gente viveu no meio de um bombardeio de emoções e de dificuldades. O que fazer? Para a sociedade que a gente convivia, o mais simples, todas as filhas já com caminho, com estudo, podiam caminhar tranquilamente, o mais fácil era arrendar a propriedade. O que é isso? É alugar por um preço fixo anual. Isso daria uma renda muito boa para minha mãe e uma condição também agradável para nós. Mas lá dentro de nós não era isso a solução, não era assim que se resolvia, não era esse o legado que eu podia deixar, que meu pai queria que a gente deixasse, sabe? Então, no dia, eu falo assim, no dia 24 de abril foi o último dia meu em sala de aula, e meu primeiro dia como agricultora, junto com a minha mãe. Eu abracei ela e falei assim, a gente vai tomar conta disso. Gente, eu nem sabia o que essas palavras significavam, não imaginava que a dificuldade ia ser tão grande. Eu sabia o que a propriedade produzia, sabe? O produto final que sai, o grão, né? Mas eu não sabia todo o contexto que eu precisava. Os insumos, a gestão, o manejo, máquinas, tudo era novo para mim. A gente estava no meio de um ciclo, do início de um ciclo, que era o plantio do trigo, né? Eu tive todo o suporte da minha família, de agricultores que vieram, operacionalmente resolveram o meu problema instantâneo, mas eu tinha que dominar a situação, eu tinha uma propriedade para administrar. E o primeiro passo para administrar essa propriedade é ter funcionários. Gente, eu não conseguia contratar pessoas, ninguém queria trabalhar conosco. Primeiro, porque para você trabalhar numa propriedade rural, você tem que levar a sua família, morar lá, tem todo um movimento, sabe? As pessoas tinham medo de fazer todo esse movimento e será que vai dar certo? A aposta de todos era que não fosse dar certo. Outros, você é gerenciado por uma mulher que não entende nada. Como ela vai administrar isso? Isso vai dar certo? Então, as pessoas tinham medo mesmo de arriscar e de vir trabalhar conosco. Então, esse foi o primeiro ponto, conseguir colaboradores, funcionários para o nosso empreendimento. Depois, administrar tudo aquilo, sabe? Eu fui atrás de muitos cursos, muita informação, muitas palestras, mas eu era a única mulher no meio de muitos homens. E eu era recebida com um olhar assim, o que você está fazendo aqui? De exclusão mesmo, gente. Você está no lugar errado, menina. Muda de ideia enquanto dá tempo. Mas ia lá, firme e forte, eu e minha mãe. Às vezes nós íamos nós duas juntos, para uma dar apoio para a outra.
porque era só eram nós duas as mulheres daquele momento. Então, assim, nós se fortalecemos muito junto, a gente teve o apoio das minhas irmãs, a gente errou muito, eu chorei muito. Eu e minha mãe levantamos, não sei se vocês sabem o que é um saco de fertilizante, porque nós não conseguimos focinar, nós não tínhamos máquinas adequadas, e um saco de fertilizantes, ele pesa 50 quilos. Eu sozinha não levantava para ajudar. E aí eu e minha mãe, uma em cada ponta, para ajudar os poucos colaboradores que a gente tinha. Então foi cansaço físico, mental, foi dificuldade, foi pouco apoio, mas teve apoio. Teve as pessoas que queriam aproveitar a situação, tinha isso também. As pessoas que queriam aproveitar a situação e tinham, sim, as pessoas que estavam confiando na gente. Eu falo assim, eu tenho a sorte de estar no meio que o cooperativismo é muito forte. Então, eu tive tanto a cooperativa de produção, como a cooperativa de crédito e investimento, que me apoiou, que me deu suporte, que me trouxe informações, que fez eu construir o meu pensamento, entender o que eu precisava para gerenciar, para fazer aquela área produzir. Né? Então, eu tive muito apoio. Eu falo assim, eu tive apoio também do companheiro que estava do meu lado, né? Que também não era da área, advogado de formação, 2009 se tornou meu marido. Ele foi uma das pessoas que mais... Quando eu chorava no travesseiro, porque eu chorei muito, foi uma das pessoas que falava assim, não, vai dar certo sim, você consegue, sabe? Eu acho que até por ele não ser da área, foi aí que ele acreditou em mim, me deu suporte. Quantas vezes foi do meu lado, porque em muitos lugares eu era recebida, mas eu não era atendida, sabe? Eu precisava comprar uma peça, eu precisava comprar um insumo numa loja que só entrava homens. Entendi? Eu entrava lá, as pessoas me passavam uma vez mesmo. Então, muitas vezes ele foi do meu lado, só para eu poder ser atendida, sabe? Então, eu tive suporte de pessoas e de homens que confiaram em mim, mas foi muito pouco. Foi um meio muito regrado mesmo, que eu tinha que ter muita determinação para estar ali. E essa determinação valeu a pena. Hoje hoje eu vejo que as pessoas, no meio que eu convivo, as pessoas nos conhecem como produtoras rurais, elas vêm conversar comigo, elas pedem informação dessa área, sabe? Eu falo assim, esses homens e agora outras mulheres veem eu mesmo como uma produtora rural capaz de gerenciar uma propriedade. Mas no início foi uma batalha muito difícil por aparentar que eu estava no lugar errado. Não tenho retorno. Eu estou de volta já com vocês, porque para trazer vocês, a gente percebe que tem algumas coisas comuns, né? Comuns, um começo que se cruza na dificuldade de serem mulheres em meios muito masculinos, mas também tem um início de preparo, de performance, e eu fiquei aqui pensando nessas palavras, né? Porque, de alguma maneira, muitas vezes a gente começa sem ter as ferramentas necessárias, o apoio que precisamos. E eu queria voltar um pouco nessa parte, você falou um pouco também do seu marido, como foi para vocês os desafios, como vocês se capacitaram e aplicaram os conhecimentos próprios. Nina, você pode contar um pouco disso? Sim, com certeza. Quando eu adentrei a área de tecnologia, por exemplo, eu estava no início da faculdade e fazia faculdade de administração. Então, eu já tinha um querer de gerenciar o meu próprio negócio, de trabalhar com pessoas. Eu sempre tive esse objetivo. Sendo que eu acabei caindo num trainee, né, uma oportunidade de trainee numa empresa, e nessa oportunidade me foi colocado um projeto internacional para eu ser usuária-chave nesse projeto internacional, onde a minha responsabilidade seria adaptar os processos da empresa na linguagem do sistema que estava sendo implementado. Mas o meu único dever seria falar do dia a dia da empresa. Olha, a gente faz assim, os nossos métodos, o que é importante para a gente na área de logística são essas questões. Primeiro a gente colhe assinaturas e documentos com tais pessoas, depois o fluxo é esse. A minha responsabilidade era falar sobre o processo do negócio. Mas
Na época eu vislumbrei que ali era uma oportunidade de eu trazer a oportunidade que nunca bateria na minha porta, né? Que seria adentrar uma área que é de tecnologia, onde eu não tinha a mínima ideia de qual curso fazer, qual formação ter para se tornar especialista daquele sistema. Então, quando eu adentrei ao projeto, eu fui logo, né, chegando próximo ali aos consultores, aos gestores da consultoria que foi contratada para entender o dia a dia deles. Então, eu fui contratada, eu fui alocada para falar do dia a dia da empresa. Para além do dia a dia da empresa, eu me colei ali nos consultores, nos especialistas, para entender o dia a dia deles e conseguir replicar e trazer um aprendizado que à frente fez toda a diferença na minha carreira. Eu lembro que eu tinha o tempo, né, que eu fazia o programa de trainee, eram 6 horas que eu trabalhava e depois eu tinha que ir para a faculdade. E isso foi no meu segundo ano de faculdade, eu era muito nova na época. E eu lembro que eu coloquei todas as minhas disciplinas da faculdade no final da noite, mas sempre os últimos horários, eu poderia fazer tarde e noite. Eu coloquei tudo para o turno da noite, porque depois que eu fazia o meu horário na empresa, eu pegava 1 hora, eu imprimia o help do sistema no fichário, e todo dia, durante 1 hora, eu fazia páginas daquele manual. E era uma época que nós não tínhamos a browse para a gente jogar, joga no Google que você vai entender sobre determinado assunto, você vai encontrar influenciadores falando sobre determinado assunto, você vai ter fóruns, meetups que você vai poder frequentar e aprender e se aprofundar. A gente não tinha isso, a gente não tinha esse conteúdo rico que nós temos hoje. Então, eu mesmo imprimi lá o help do sistema e fiquei. Todo dia eu fazia um pouquinho e ia experimentando no sistema, errando muito. E tá aí, né, já pensando aí em dicas, a questão do erro traz um aprendizado não só para o que você não tem que fazer, mas principalmente sobre novas experimentações que você corre. Adaptei bastante coisa para o meu dia a dia, tanto dentro da área que eu trabalhava, quanto que ao final do projeto, 1 ano depois, eu me tornei especialista no sistema. Eu não tinha os cursos eu ganhei depois, eram cursos acima de 15 mil reais. Naquela época, eu estou falando de 15, 18 anos atrás, e acabou que as empresas queriam o meu conhecimento, então elas acabavam pagando, né, para eu fazer o curso e tirar a certificação. Foi daí que eu consegui as certificações internacionais, eram certificações até que eu poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu já trabalhei, por exemplo, nos Estados Unidos e também em times que faziam implementações para o México, para a Argentina, para o Chile. Me especializei na área de legislação para a América Latina, dentro de sistemas, e busquei também voltar à minha área de origem, que era a área de gestão. Era o que me motivava, né? Então, eu utilizei aquele gancho, aquela brecha no sistema, gerei uma oportunidade a partir de aprendizados e ainda depois voltei a capacitações em gestão de projetos, gestão de portfólio, busquei também certificações nessa área e fiz a junção, né, desses conhecimentos junto com a experiência que eu já tinha obtido para virar gestora de projetos de tecnologia. E aí os 10 anos que eu atuei como gestora de projetos, gestora de portfólio, até gerente de TI em multinacionais, foi a oportunidade que eu tive também de pegar mais aprendizado, conhecimento, para quando eu abrir a minha empresa, trazer esse conhecimento de maneira diferenciada, de uma maneira tal que eu consigo dialogar com grandes empresas, mas também eu entendo a realidade do pequeno negócio. Porque eu tenho uma empresa e a minha empresa tem menos de 20 funcionários,
é um pequeno negócio e é um pequeno negócio que dita e fala para impacto social, para auxiliar outros negócios, né? A importância, né, de se trabalhar para multiplicar esses aprendizados, para multiplicar e melhorar esses desafios. Enquanto a gente escuta a história da Márcia, né, que dentro do meio altamente masculino, né, em relação à minha trajetória, todos esses espaços, tanto em tecnologia, depois na área de gestão e atualmente me especializando mais no ramo financeiro, são lugares, né, majoritariamente de pessoas brancas e de homens, né, homens brancos. E ver uma mulher negra, ver uma pessoa negra que leva a fala e o objetivo de alavancar negócios de outras pessoas negras e ainda tentar trazer investimentos para esses negócios, é realmente o desafio da gente tentar falar a mesma língua, mas trazendo todo o conhecimento, né, trazendo toda a legitimidade, a validação de mercado que a experiência traz, que aí não tem como negar, sim, é uma pessoa negra, sim, é uma mulher, mas eu tenho que prestar atenção no que ela está falando, eu tenho que prestar atenção nos resultados que ela está trazendo, porque é um resultado sempre muito acima de outras pessoas que não passaram pelo que ela passou. Então, esses desafios, a falta de incentivo por conta de não ter ninguém em casa ou de não ter também a questão financeira, de não ter um legado, uma herança para tocar, traz também a imagem para outros pequenos negócios, para outras empreendedoras, para outros empreendedores negros olharem e falarem: é possível, mas eu preciso utilizar desses mecanismos do sistema junto a esses aprendizados que nós estamos compartilhando para gerar oportunidades que sejam, aí sim, oportunidade para todas as pessoas. Eu acredito que o desafio do aprendizado para validação do seu lugar no mundo é importante para você poder, aí sim, abrir novos espaços e novas possibilidades da maneira que você quer ver o mundo, da maneira que você sabe que é o melhor para a sociedade. Arrasou na fala, hein? Quando você fala, né, dessa história de aprender na prática, dos desafios, você transformou os desafios em resultados, né? Isso também dá uma legitimidade. Agora, e você, Márcia? Uma matemática que caiu de paraquedas no meio da plantação. Foi isso mesmo? Quer dizer, como é que você fez para aprender, errar, corrigidamente? Acho que a Nina falou um pouco desse aprender fazendo e dessa capacitação. Como foi no seu caso? É isso mesmo que você falou, caiu no meio da plantação, literalmente, né? E quando eu assumi a propriedade, a gente estava iniciando um ciclo que era o plantio, então não dava para pensar muito, né? Na lavoura, há curto espaço de tempo para você tomar algumas decisões e fazer alguns tratos culturais. E eu sem conhecimento nenhum, né? Então eu tinha que aprender sobre manejo, conservação do solo, insumos, máquina. Gente, eu não comprava nem pneu para o meu carro. E pneu é a coisa mais fácil para mim comprar lá. Então você imagina todo esse sistema de mecânica, de entender aquilo, de entender colaboradores, gerenciar tudo aquilo. Eu falo assim que o sistema S me ajudou muito. No meu caso, o Senar, né? Eu fui atrás do catálogo, todos os cursos que eram interessantes, eu fui para a prática, tudo que era palestras importantes. Hoje a gente tem o online, mas há quase 13 anos atrás não se tinha, né? Então, o que se tinha na região que poderia me agregar, eu ficava até o final, eu fazia perguntas, eu tinha vergonha, então, porque eu era o peixinho fora da água. Então, o medo de abrir a boca e falar alguma coisa errada no meio daquele monte de homem que já entendiam de tudo. Então, muitas vezes eu fiquei para o final, eu fui com o instrutor, com o pesquisador, tirei minhas dúvidas, e eles sempre ficavam muito felizes em me ajudar, em agregar valor para mim. E
a minha matemática foi muito importante também, sabe? Eu falo assim, a matemática, a sala de aula, ela trouxe para mim o planejamento, a organização, a otimização. Coisas que numa pequena propriedade, que ela iniciou bem familiar lá no começo, não se tem muito, porque assim, o que meu pai construiu foi em cima de trabalho duro, suor e economizar. Então, o planejamento, a organização, a matemática, os cálculos me mostraram que, às vezes, investimentos eram muito importantes para otimizar tempo, espaço, né, operações. E aí eu conseguia financeiramente agregar valor. No momento que eu perdia valor no operacional, que eu não entendia, eu agregava valor nessa otimização. Então, isso equilibrava a propriedade. A partir do momento que eu comecei a ter experiência, a entender, a errar menos, como a Nina falou, gente. Quando a gente vai fazer, não, assim, você lê, estuda, mas você coloca na prática, tem aquelas vírgulas que ninguém falou para você, que só a prática vai te trazer. E aí você erra, e aí você vai lá de novo. Então, a prática, a vivência, eu fui diminuindo esses erros, mas sempre a gente erra, não adianta, viu? Eu comecei a ter uma lucratividade maior na propriedade, né? Trazendo novos resultados, agregando muito a nossa propriedade, né? E nesse sentido, hoje a gente aumentou em 40% a área dela, sem contar todo o manejo de solo que eu fiz na propriedade para preservação dele também, né? Então, errar vai fazer parte da sua vida, mas esse errar vai te fazer crescer ou vai te desanimar, sabe? Isso é muito importante nós, empreendedoras, empreendedores, termos em mente. Ninguém é perfeito, sabe? Não tem um caderninho com com as receitas de bolo pronto. Você tem que construir a sua receita e você tem que querer isso mesmo. A gente tem um gato querendo participar mais da nossa live, desculpa. Mas a gente fala, Márcia, né? E acho que isso vem muito da fala de vocês duas, que a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Os acertos só nos indicam o caminho que a gente está trilhando. E também uma coisa que me chama a atenção são os em comum. Nenhuma das duas conhecia seus futuros mercados, né? E mesmo assim decidiram aprender e se tornar excelentes, aliás, até de excelência dos seus ofícios. Tanto que ambas foram reunidas e premiadas. A Nina, a gente abriu falando um pouco sobre isso, né, Nina? Eu pedi, conta um pouco os prêmios que você deu e principalmente o que você sentiu ao ser reconhecida. Eu sempre brinco, prêmio é bom de ganhar, ninguém vai dizer que é ruim, mas o que muda na vida da gente quando a gente é premiada dentro da nossa área? Bom, prêmio é muito bom de ganhar, né? Quem não quer elogio e ainda mais reconhecimento sobre o que você tem como propósito e resultado das suas ações. Mas o mais importante, o entendimento de que os prêmios eles não dizem apenas sobre a minha pessoa, né? Diz sobre a minha família, as pessoas que estão comigo no meu dia a dia e também as pessoas que trabalham comigo hoje, por exemplo, né, no movimento Black Money. Quando eu fui premiada em 2018 pela Most Influential People of African Descent, que é uma instituição internacional chancelada pela ONU, foi dentro do contexto da década dos afrodescendentes no mundo, que é de 2015 a 2024. E esse prêmio me abriu os olhos a questões que estão sendo reivindicadas sobre políticas públicas ao redor do mundo para né, emancipação e autonomia da população afrodiaspórica e africana. E aí possibilitou me conectar com outras pessoas premiadas. Então a riqueza está nisso. Né? Porque quando a gente fala dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo de 2018, eu posso falar, nossa, que legal, tô premiada, sou uma das 20 premiadas na categoria de Business e Entrepreneurship, mas tem outras 19 pessoas nessa categoria que eu posso fazer negócio. Olha que bacana.
que eu posso aplaudir, que eu devo aplaudir, mas que eu também tenho aí possibilidades de chegar no mesmo, entender seus propósitos, entender suas soluções e criar pontes entre esses negócios. Além das outras categorias da premiação, que tem a possibilidade de diálogo também, e principalmente do empoderamento em rede. Quando em 2019 eu fui convidada a ser diretora Brasil dessa instituição, né, no Brasil. E aí, como que o prêmio ele multiplica em algo muito maior, em um impacto que não é sobre a Nina, aliás, nunca foi apenas sobre a Nina, né? É a possibilidade de trazer outras Ninas para esse contexto, outras Ninas, Ninos e afins, né? A gente poder sim reconhecer, premiar, aplaudir, mas principalmente asfaltar o caminho, esse caminho de tantas pedras, de tantos buracos que as pessoas não precisam passar, que outras pessoas negras não precisam se machucar nesse caminho, que outras mulheres não precisam ter que esbarrar em tantos obstáculos. Então, os prêmios também são para esse momento, para dar visibilidade, para abrir microfone, para a gente ter mídia, para a gente ter plataformas para expansão e divulgação do nosso trabalho. E aí sim faz sentido, né, reconhecer, colocar o título e ficar feliz no final do dia sobre esses prêmios. Em 2019, com o prêmio da Forbes, como uma das mulheres mais poderosas do Brasil, também abriu oportunidades de eu conhecer as outras 19 mulheres de uma maneira mais intrínseca, de conhecer os seus trabalhos e hoje dialogar com as empresas onde elas atuam e também ter um diálogo com a Forbes, fazendo textos, colunas e abrindo espaços junto a seus parceiros. Então, eu estou sempre ali, né, no gancho do que dá para fazer mais com isso. Muita gente pode achar que, nossa, que sucesso. Para mim não é sobre sucesso, não é sobre mérito. Meritocracia, para mim, não existe enquanto um contexto histórico desigual, como nós temos no Brasil, por conta do racismo e também do patriarcado. Para mim, são momentos realmente de que bom, alguém está reconhecendo a minha trajetória, reconhecendo quem está ao meu redor, me apoiando, mas principalmente o que a gente pode fazer com isso. Porque os boletos, né, no dia seguinte continuam chegando, continuam caindo. A gente precisa estar alavancando e dando empregabilidade para mais pessoas e trazendo aí novos empreendimentos à luz, ao holofotes. E aí, quem sabe, nós temos outras mulheres, outras pessoas negras premiadas nas premiações seguintes. Então, para mim, é sempre uma oportunidade de gerar novos negócios, uma oportunidade de visibilizar outras pessoas. Nacional. O prêmio X, o boleto também, e a gente tem que equilibrar tudo isso e criar oportunidades, né, para que pague mais facilmente, vamos dizer assim, o outro. Agora é com você, Márcia, como foi? Eu sei que você também tem uma lista de premiações. Você pode contar para a gente? Então, eu vejo assim, nós, mulheres empreendedoras, né, a nossa dedicação. Uma vez eu assisti um pesquisador da Embrapa, em que ele falou que os melhores campos de prática da pesquisa dele eram dirigidos por mulheres. E aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, eu e minha mãe, a gente sempre buscou os detalhes, buscou as informações e colocar em prática no manuseio da nossa terra. Então, 2 anos de dedicação, a gente recebeu o primeiro prêmio de produtividade. Quando a gente foi lá receber ele, os demais homens que estavam, a plateia era praticamente só de homens, olharam assim, ué, o marido não pôde vir? Botou o nome dela como representante? O segundo ano consecutivo, estávamos nós lá. Mas, de novo, esse marido não gosta de aparecer? Só no 3º ano consecutivo de prêmios de produtividade é que as pessoas começaram, quem são elas? O que elas estão fazendo na propriedade delas? Foi aí que esses demais participantes inseriram nós no meio do agro, viram a mulher no meio do agro, sabe? E começaram a aceitar as outras mulheres que iam aparecendo para atender, para participar de uma reunião. Então, assim, esses prêmios de produtividade
foram, claro, a gente se sente feliz de ver toda, né, a dedicação da nossa dar esse resultado. Mas foi uma abertura, foi regional? Foi. Mas, principalmente esses homens, eles começaram a aceitar as mulheres e verem a capacidade delas dentro das lavouras. Agora, os meus 2 grandes orgulhos, é claro, são, primeiro, quando eu tive, né, o meu resultado de produtividade estampado na maior feira do agronegócio da América Latina e a 3ª maior do mundo. Então, eu, a única mulher entre vários homens, e essa feira passa milhares de pessoas, milhares de famílias, outras mulheres vendo, né, aquele resultado lá, e não só admirando, eu acho que abrindo uma luzinha. Se ela pode, eu também posso. Sabe? Abrindo o primeiro questionário na cabeça de muitas empreendedoras escondidas, né, de muitas famílias, né, que precisavam, às vezes, daquele empurrãozinho. E quando eu ganhei na primeira edição do Prêmio Nacional Mulheres do Agro do Brasil, né? Então, também, porque ali foi nacionalmente divulgado, né? E isso mesmo que a Nina falou, você encontra outras mulheres, você faz uma rede maior, porque é tão pequeno ainda nosso espaço, que a gente fica tão feliz quando a gente tem outras para dividir, para compartilhar, para negociar, né? Para fazer crescer essa rede, né? Então, e aquele prêmio, quantas mulheres eu conversei depois e falou assim, Márcia, eu vou arregaçar a manga também, eu vou arriscar também, sabe? Então, eu falo assim, aquele prêmiozinho, não, aquilo não é assim, não tem grande significado. Claro, a gente se sente feliz, mas o maior significado é você abrir o horizonte para novas mulheres, para novas empreendedoras. É isso que me deixa muito feliz mesmo. Márcia, muito obrigada. E acho que já entrou um pouquinho no assunto da nossa próxima pergunta, que são as dicas, os insights, os conselhos que vocês dariam para as nossas empreendedoras, né? Você já falou desse papel em inspiração de ter mulher na liderança protagonista, mas eu queria que falasse um pouco mais disso. Que conselho você daria para quem está ouvindo essa live? Márcia? Opa, desculpa. Então, eu falo assim para todas as empreendedoras que estão ouvindo. Primeiro, ame o que você quer fazer, o que você quer empreender. Sabe? Não importa. Eu estou numa área que o último censo agrícola colocou que 19% das áreas rurais são dirigidas por mulheres. Desses 19%, apenas 0,6% das áreas em que tem máquinas pesadas, colheitadeiras, tratores, são dirigidos por mulheres. 0,6%. Então, você tem que amar. Se você vê todo o histórico, você pensa, eu vou me colocar de cabeça nisso? Não. Então, primeira coisa, amor. Dedicação. Não se rebaixe por olhares que vão olhar para você assim, é apenas um rostinho bonito, mas está fora do contexto. Ela vai desistir, ela vai cansar. Não. Olhe um horizonte muito além. Encontre uma rede de apoio. Existe. Pode ser pequena, mas existe, de homens e de mulheres. Encontre uma rede de apoio e use tudo. E também dê o seu apoio também. Você pode estar começando, mas você tem sempre a agregar. E nós, mulheres, a gente chora. Pode chorar, mas chore no travesseiro. Pode chorar a noite inteira, mas no outro dia, levante, lave o rosto, amanheça com a vontade, com a coragem de conquistar, de fazer acontecer. As palavras, Márcia. Eu espero que o pessoal esteja anotando tudo. Se você não anotou, fica tranquilo. O Sicredi também vai disponibilizar esse material para vocês, com todo esse conteúdo organizadinho, que é para ninguém perder nada. Bom, Nina, sua vez. Conselhos, Bom, a Márcia já deu um palpite, que é a questão da rede de apoio. Eu costumo dizer, nós temos várias redes de mulheres no Brasil hoje, principalmente falando sobre empreendedorismo. Então, tem a Rede Mulher Empreendedora, que a Ana Fontes é fundadora, que está espalhada aí pelo Brasil inteiro. Tem o Grupo Mulheres do Brasil,
que a Luísa Helena Trajano ela é fundadora e que está espalhado pelo mundo inteiro. Esses grupos, eles têm todo o trabalho com rodadas de tanto a parte de rodada de negócio quanto a parte de educação e apoio a mulheres que querem adentrar em diferentes lugares e diferentes espaços. Também são grupos que nos auxiliam, né, a conhecer outras mulheres em outros lugares, e essas mulheres sabem quais as dificuldades normalmente que, né, a questão de gênero no Brasil ela provoca. Então, se conectem a outras mulheres, sejam intencionais na hora de fazerem seus negócios, empreguem outras mulheres, né? Se a gente quer lutar aí por melhor e maior empregabilidade também, a gente precisa fazer a nossa parte, ser de maneira intencional, provocar que o mercado ele se readapte e se reequilibre a oportunidades. Tem também a questão de ter foco, né? A gente precisa ter um foco sobre objetivos. Você tem noção do que é o teu negócio? Você conhece o seu negócio? Você conhece qual a diferenciação que o teu negócio pode ter? O seu negócio, a diferenciação é no atendimento, no serviço ou é no produto, na entrega, né? É na comunicação? Utilize de todas as possibilidades que hoje nós temos de conteúdos na internet para trazer de maneira focada os instrumentos e insights que você precisa para o seu negócio. Não adianta começar 50 cursos de diferentes áreas para depois descobrir que área que te apetece. Pode ser talvez que você não tenha que ser uma pessoa empreendedora, já que você não consegue encontrar que área que você tenha uma diferenciação. Estude o teu local, a tua região, né? O seu negócio vai ser um negócio local, o seu negócio vai ser um negócio digital. Eu diria que você tem que estar pensando das duas formas, ou pensando de diferentes formas, né? Mas essas maneiras de você atuar, seja no local, no presencial, no físico, quanto no digital, precisa ter a mesma linguagem. É o que a gente chama hoje de omnichannel, conectar linguagens para o mesmo fim, mesmo que a sua linguagem, o seu cliente tenha clientes que queira um atendimento no físico e tenha clientes que só queira um relacionamento com você no digital. Hoje o phygital, ele é uma realidade, para além da pandemia, ele já deveria estar acontecendo na era digital, mas a pandemia acelerou a inserção de pequenos negócios também na transformação digital. Então, utilizemos de uma linguagem única. Não adianta você atender o seu cliente ou tentar prospectar o seu cliente no físico de uma maneira e chegar no digital você passar uma outra comunicação, você passar que o objetivo da sua empresa é outro. Você precisa ter o objetivo enegressivo, bem explícito, e esse objetivo explicitado você precisa reproduzir de maneira estratégica nos seus diferentes canais. Utilize, né, as suas plataformas para conteúdo, para criar comunidades ao redor do teu negócio, para as pessoas te procurarem como uma fonte de informação e ali você ter call to action, chamadas para vendas, né? Direcionar os seus canais de conteúdo precisam direcionar para o seu canal de venda. Então você precisa ter muito explícito onde você quer vender, como você quer vender, e que toda a comunicação, hoje as pessoas vão atrás, né, de seguir a sua empresa nas redes, de receber a sua newsletter, a sua comunicação semanal. Isso vai muito por conta de você estar entregando valor adicional até mesmo a quem não comprou ainda o teu produto. Então pense como você pode agregar valor a uma comunidade, um ecossistema que pode se formar ao redor do teu negócio. E experimente, né? Experimente formas de comunicação de maneira tal que você consiga chegar mais longe, que você consiga aproveitar esse momento digital para escalar e até mesmo desenhar novas personas, novos públicos-alvos e trabalhar esses públicos e trazê-los como leads qualificados
para dentro da possibilidade do teu funil de vendas. Então, aproveitem que, sim, é um momento de crise, mas em crise também nós geramos oportunidades. E as oportunidades hoje é trazer o nosso melhor, o melhor que nós sabemos que o nosso negócio pode proporcionar, mas também desenhá-los para entregas pelo digital e essas entregas trazendo valor adicional para além do seu serviço ou produto. Nossa, arrasou, Nina. Ainda bem que vai ficar gravado, porque nem eu consegui anotar tudo aqui. Vou pedir uma licença poética de vez da nossa, porque assim, a gente seguiria na pergunta falando do futuro, só que no nosso já está super animado, fazendo perguntas, então eu vou dar duas perguntas. Veio essa mensagem: Marcinina, a história de vocês é muito inspiradora. Quanto a metas de vida, vocês estão sempre em busca de novos objetivos ou sente que já alcançaram? E aí eu vou juntar essa pergunta que é: e o futuro? Como vocês se imaginam daqui para frente? Você começa, Márcia? Certo. Eu acho que nós, mulheres, né, nós sempre estamos em busca, né, de algo a mais, né, evoluir. E eu acho que agora, eu estou numa fase que, além de tudo, eu busco essa rede de apoio entre nós mulheres, né, eu estou dentro do agro, então eu falo assim, ver o agro feminino crescer, né, dar apoio, né, fazer parte disso, né? Então, eu falo, né, é um momento assim, a minha expectativa agora é ver, eu tenho duas meninas, né? Uma de 8, uma de 3 anos, né? Então, eu estou naquela fase de construir, né, um espaço melhor para elas se adentrarem, sem rótulos, sem diferenças da diversidade, do gênero, né? Então, construir eu acho que essa construção, né, de um mundo melhor, mais preparado para receber essas mulheres que são capazes e muito capazes, né? Só estão ainda sendo muito podadas, né? Então, essa construção diária de todas nós mulheres unidas para isso, hein? Exatamente isso. A gente sabe difícil, né? Enfim, e vocês como feministas, como pioneiras, estão abrindo caminho para outras mulheres. Nina, vou juntar então, né? Metas de vida. Você é uma pessoa que está sempre em busca, você sente que já alcançou. Quais são seus planos para o futuro? Gente, a sensação é que quando você acredita que, nossa, o meu objetivo é esse, você chega pertinho dele, o horizonte vai lá e se amplia, né? E eu acho que é essa a mágica, nós irmos galgando por conquistas, por novos objetivos ou até mesmo, né, influenciar em propósitos maiores, chegar próximo a isso e sentir aquela sensação de dá mais, falta algo aí, e com o aprendizado no caminho do alcance desse objetivo, o seu horizonte vai ampliando, o seu olhar vai se amplificando e você vai vendo que tem muito mais coisa no mundo que você pode alcançar. Então, eu acho que eu me motivo com essa coisa de minha mão tá quase lá, tô quase conseguindo pegar o que eu quero. Aí quando eu acho que eu vou pegar, opa, tem uma coisa ali mais à frente que pode ser ainda maior e pode construir um legado ainda mais positivo. Então, eu costumo dizer que o que eu tenho que ter forte e enraizado é o meu propósito, os meus valores. Então, isso não tem como abrir mão, é a minha essência, é o autoconhecimento. E aí, todas as correlações que eu faço a partir desse autoconhecimento, todas as organizações e auto-organização que eu provoco, é para que as coisas possam se multiplicar e eles, sim, sejam alcançados, mas também sejam superados. E que novas coisas possam aparecer no horizonte e que eu seja motivada a alcançá-la e levar outras pessoas junto comigo. E olhar para trás e ver um legado, algo sendo construído, que o mundo, e aí parece utópico, né? Mas no meu entendimento, para mim é o que faz sentido eu chegar ao final da minha vida, da minha trajetória e olhar e falar, nossa, não fiz nem
50% do que eu poderia ter feito, mas eu acho que deu para impactar e deixar bastante coisa aí construída para que o caminho de outras pessoas sejam caminhos bem mais floridos, sejam caminhos bem mais amigáveis da jornada ser realizada. Então, para mim, o futuro ele tem a ver com essa motivação de transformação sempre, tem a ver com essa inquietação de que reconhecimento serve para empurrar para frente e não para me acomodar. E eu costumo dizer que eu fujo de algumas palavras como tradição, conformidade e a questão da satisfação, ela é momentânea, né? A gente se satisfaz com aquilo, sacia, mas no momento seguinte a gente está com fome de novo. Então, vamos manter aí esse apetite acelerado, metabolismo bastante ativo para poder galgar novas coisas e fazer coisas ainda mais grandiosas. Maravilhoso, falou, né? Falou bem também. Que uma aula mesmo. Vou aproveitar então que eu estou com mestras para pedir umas dicas de vocês, na verdade, convidar uma de vocês a perguntar para a outra. Vou começar com você então, Nina, que estava comigo agora. O que você perguntaria para a Márcia? Bom, Márcia, incrível, né, a sua trajetória. O agronegócio, ele é tão valoroso, não vou dizer valorizado, mas valoroso para o Brasil, que é conhecido, né, e tem técnicas até mesmo super avançadas, se a gente for ver em outras sociedades, outros países, em relação tanto à agricultura, pecuária, né? Somos aí um país com uma expansão geográfica imensa, que traz também diferenciações, né, por regiões para essa agricultura. Eu queria saber de vocês se vocês têm planos ou se vocês já atuam de maneira internacional, né? Porque a gente, quando fala de agronegócio no Brasil, a gente sempre pensa nessa questão de se lançar para outros mercados e trazer essa vantagem, né? Essa expertise que nós temos aqui em relação a produtos a serem comercializados para fora. Vocês já realizam isso ou têm objetivos de? Então, Nina, eu sou uma pequena propriedade, né? Minha família tem uma média propriedade no oeste do Paraná. Se você comparar com outras regiões do Brasil, ela se torna até uma pequena propriedade. Então, e aqui no Oeste, o cooperativismo é muito grande. Então, minha família é associada de uma cooperativa de produção. E esse intercâmbio internacional é toda a cooperativa que faz. E a cooperativa agregou muito para os produtores da região, como começou esse trabalho. Principalmente, tanto com grãos, com carne, com leite, com a pecuária em si. Pequenos produtores aqui, com 2, 3 hectares, têm o seu produto indo para o outro lado do mundo. E isso, né, todo esse valor agregado, quem está intermediando é a cooperativa aqui na região. Mas a marca, o produto aqui do Oeste está indo para todo mundo. E não é fácil, sabe? E por que a cooperativa fez isso? Para poder agregar valor, principalmente para o pequeno produtor, sabe? Porque eu vou te dizer, a commodity é fácil vender, sabe? Ela tem uma lucratividade boa, o soja, o milho. Agora, a pecuária, principalmente, não é tão fácil de vender. Então, você tem que agregar valor. E aqui na nossa região, a cooperativa faz esse trabalho, porque os pequenos sozinhos não vão ter capacidade financeira para isso, né? Então, a cooperativa agregou valor, faz esse meio de campo entre a produção e a venda, né? E hoje nós temos todos os nossos produtos aqui do Oeste do Paraná indo para o mundo inteiro, né? Com alto valor, né, de qualidade, todas as exigências sanitárias, de meio ambiente, recebendo os ISOs, sabe? Então, a cooperativa também traz isso aqui, sabe? Ela é muito voltada ao meio ambiente, a toda a preservação, a toda a logística, a toda a necessidade de bem-estar da família do produtor, né? Porque não é fácil hoje manter pequenos produtores em áreas rurais, porque às vezes a dificuldade de acesso ainda de internet, né? E no meio urbano você tem tudo isso. Então os jovens, eles começam a se apaixonar
principalmente pelo digital, né? Então, você tem que agregar para essas propriedades, esses pequenos produtores continuarem e as outras gerações também continuarem, né? Então, gente, eu sou apaixonada pelo cooperativismo, né? Até difícil não falar dele, né? Mas aqui na nossa região oeste, esse meio de campo, as cooperativas fazem com excelência mesmo. Muito obrigada. Agora é a sua vez de retribuir. O que você perguntaria para a Nina? Nina, você falou muito, né, do movimento Black Money no Brasil, né? O que isso fortaleceu no empreendedorismo feminino da mulher negra, né? E o que pode, qual é a sua avaliação do que pode auxiliar a crescer mais ainda essa participação da mulher? Bom, obrigada pela pergunta, né? A nossa rede, ela é constituída de 70% de mulheres. Então, quando a gente fala, né, do empreendedorismo negro, a gente está falando majoritariamente de mulheres, essa mulher negra que acaba sendo a base matriarcal, né, de toda uma cultura, de todo um legado que nós também carregamos como valor dentro dos nossos negócios. E também no movimento Black Money a gente traz a questão do letramento racial, que é como a gente criar uma identidade enquanto comunidade negra, não só no Brasil, mas no mundo, se conectar, provocar, para além da questão da autoestima, do fortalecimento, a oportunidade de sairmos dos índices que nós temos de mortalidade, de genocídio, de falta de acesso à educação. Então, atualmente, nós temos aí uma rede impactada por 70% de mulheres negras. Nós tivemos aí, durante a pandemia, um projeto chamado Impactando Vidas Pretas, que metade do que foi doado no projeto foi para mães negras solos, então mães que estão sozinhas na liderança das suas famílias, e a outra metade para afroempreendedores. Só que esses afroempreendedores, a maioria também é de mulheres, então acabou que o projeto impactou muito fortemente, aí quase 75% mulheres negras, com uma renda básica de R$600 durante 3 meses. Isso só foi possível através de doações que nós recebemos, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Esse projeto ele continua, a gente continua captando doações para a gente poder trazer para mais pessoas. A gente ajudou 400 famílias, a gente está tentando aí, a gente tem um cadastro de 5.000 famílias para apoiar, mas a gente sabe que são essas pessoas que foi a maioria impactada, né, que são mulheres que não estão nas estruturas de tecnologia, então não estavam preparadas para a transformação digital rapidamente dos seus negócios. São mulheres que perderam o emprego porque o ramo de beleza, estética, serviços domésticos, economia do cuidado, tudo isso foram os primeiros a serem fechados e que não tinham também um fôlego de capital para se manter durante a pandemia. Então, por isso, nós fizemos um trabalho intencional de apoio. E atualmente a gente tem um marketplace que é um shopping virtual. Então, Márcia, se você quiser ir comprar desde produtos de beleza até mesmo moda, acessórios e produtos de tecnológico, aula, infoprodutos, né, curso de inglês, tudo isso tem na nossa plataforma, que é o mercadoblackmoney.com.br. É um marketplace onde temos mais de 500 lojistas negros e, em sua maioria, são mulheres, vendendo online sem mensalidade. A gente não cobra mensalidade desses lojistas que puderam aí digitalizar os seus negócios durante a pandemia dentro do nosso espaço virtual. Então, tem muita mulher preta vendendo, trabalhando, se educando através dos canais do movimento Black Money, e a gente espera que isso possa trazer um reequilíbrio aí de oportunidades na nossa sociedade, trazendo também oportunidades para pessoas negras, para mulheres estarem no centro da solução de vários problemas que nós temos ainda, infelizmente. Ai, Márcia, Nina, eu tô assim emocionada, coração quente, muito, muito obrigada, porque essa conversa é incrível, a gente já até estourou o horário, vocês devem saber. Vou pedir para vocês ficarem comigo, que eu
vou dar palavras finais para a gente se despedir. Porque uma conversa como essa, assim, né, acontece às vezes de estourar, porque a nossa proposta era essa, é uma live deliciosa no meio do dia, para a gente parar um pouco, refletir e se inspirar. A câmera está para duas mulheres maravilhosas. A live ficará disponível no canal do YouTube Cred e rever, compartilhar, tá? Vai ter um e-book de apoio que vai ser disponibilizado no portal MEI do Sicredi, com um resumo da live e informações para vocês. A gente termina por hoje, mas os nossos encontros continuam online digital. Agora que eu essa com a Nina, com a mão na massa, como também a gente aprendeu com a Marta, trazendo e formando o mundo ao nosso redor. Certeza que a gente continua juntas e juntos, porque unidas e unidos nós somos ainda melhores. Feliz Dia do Empreendedorismo Feminino. Muito obrigada por estar com você, por estar gente aqui, né? Agora a despede, meninas. Muito obrigada e até a próxima. Com a palavra, o beijo final das duas. Bom, obrigada pelo convite e foi um prazer aprender com vocês, trocar informações. Nesse dia, né, tão célebre, a gente precisa aplaudir essas mulheres empreendedoras que têm seus próprios negócios, as mulheres também que são intraempreendedoras, que empreendem nas suas carreiras, e ainda tem toda a jornada que nós sabemos que temos na economia do cuidado, né? Quando a gente tem a segunda, a terceira jornada de cuidar dos nossos entes queridos, seja dos nossos filhos, seja das pessoas da nossa família. Então, ainda ter, né, mulheres que querem modificar o mundo a partir do seu... e se deixar a serviço, né, se fazer a serviço, isso é muito especial. Então, parabéns a todas e bora junto. Continuamos aí em todas as redes compartilhando conhecimento e crescendo cada vez mais juntas. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer a Nina um pouquinho, não foi pessoalmente, mas quase, me apaixonei por você, Nina, que mulher sensacional, você, assim, as suas palavras com certeza vão agregar muito ao meio que eu vivo também. Renata, dividindo com nós esse espaço. Nossa, espero ter agregado a todas vocês mulheres e os homens que estão assistindo também. Eu sei que cada um pode deixar uma palavrinha que é uma luzinha na cabeça de cada um. Então, que eu tenha colocado a minha formiguinha aí para vocês pensarem também. Gente, um prazer estar aqui, unindo nós, mulheres empreendedoras, lutadoras, buscando uma sociedade melhor. Muito obrigado, viu? A gente agradece essas incríveis intérpretes de Libras, e mais que muita gente pode acompanhar essas dicas. Um feliz Dia da Empreendedora para todos e muito obrigada por estarem conosco. Tchau!